Muito bem, chegamos à lição de número 9 com o título Vontade, o que move o ser humano. É muito importante essa lição, por quê? Porque através do desejo, através da vontade, através da concupiscência. O que é concupiscência? Concupiscência é a vontade da carne. Todo ser humano tem concupiscências e precisamos vencê-la. Precisamos vencer o desejo de fazer algo que é errado, e somente através da ação do Espírito Santo. O nosso textual está dizendo: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16, ou seja, as vontades carnais. Verdade prática, guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a experiência, a existência humana. Então a nossa vontade deve ser guiada por Deus. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Gálatas capítulo 5, do versículo 16 ao 21, depois Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, depois capítulo 4, versículo 13 ao 17. Vamos para a nossa introdução. Nas lições anteriores, estudamos sobre duas principais faculdades da alma, o intelecto e a sensibilidade. Vimos a relação entre o que pensamos e sentimos e como pensamentos e sentimentos podem influenciar a vontade e as decisões. Por exemplo, pensar, sentir, desejar e agir costumam compor o mesmo fenômeno na experiência humana. Então é fundamental compreender como isso funciona à luz da palavra de Deus. Nessa lição estudaremos mais especificamente a respeito da vontade. Então vamos lá, na primeira parte aqui, vontade, motivação e ação. Conceito de vontade. Volição ou vontade é a capacidade humana de desejar, querer, almejar, escolher e também agir. Pode ser entendida também como motivação. Sem desejo ou vontade, não há motivação. E via de consequência. Então, a via de consequência, né, a ação. Então, primeiro eu vou ter a vontade, vou ter o desejo e a motivação, né, para depois eu vir agir, eu vir colocar em ação aquele pensamento, aquele desejo, aquela vontade. Nesse conceito amplo, a manifestação da vontade, mesmo quando o que fazemos não era originalmente nossa vontade, mas de outrem, se a ela aderirmos voluntariamente. Então, se nós aderirmos voluntariamente, acaba então que acaba surgindo em nós essa vontade. Então, diz assim o salmista: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito por terra plana. Então, muitas vezes tem em nós um desejo, uma vontade de fazer algo que é errado, mas quando você começa a ler a palavra, você começa a orar, você vai no culto, o Espírito Santo fala ao teu coração através do louvor, da pregação, te corrige. Então, às vezes não era aquela vontade, mas agora passa a ser essa vontade, tanto seja para uma coisa má, como seja para uma coisa boa. A conversão é um exemplo de mudança na vontade humana por meio do arrependimento. Então nós vamos ver aqui, né, que quando a pessoa se converte, quando ela se entrega a Deus, há o que? Uma mudança em seu comportamento, em sua vontade. Todo verdadeiro cristão é alguém que, impulsionado pela graça de Deus, renunciou sua própria vontade para fazer a vontade de Cristo. Então isso que é necessário. Diz assim, ó: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Na outra passagem semelhante diz: tome cada dia, né, a sua cruz e siga-me. É o livre-arbítrio funcionando. Então nós entendemos e sempre, né, ensinamos sobre o livre-arbítrio. Diz assim, ó: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então aqui está em ação o livre-arbítrio. Diz assim, ó: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, ou seja, tem que ter uma atitude também do homem. Quem quiser, tome de graça da água da vida. No item 2 aqui, ó: do pensamento à ação. Então, tudo começa no pensamento, a vontade, o desejo, depois vai para a ação. Um pensamento pode ser apenas um pensamento, sem relação alguma com um sentimento ou um desejo. Por exemplo, podemos pensar em uma viagem que fizemos sem que isso nos traga qualquer emoção, mas também podemos recordar com nostalgia e desejar viajar novamente.
E esse desejo pode nos motivar a comprar a passagem e repetir a experiência. Em um caso assim, ocorre um fenômeno completo, ou seja, você pensou, você sentiu, você desejou e você colocou em prática. Então são 4 coisas: ó: pensamento, sentimento, desejo e ação. Aconteceu com Eva no Éden. Em sua conversa com a serpente, a mulher refletiu sobre o significado do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal e até ser enganada. Então, este é o cuidado que precisamos ter. Diz assim, ó: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, a mulher foi enganada, o Adão não. O Adão, a mulher, ele viu que a mulher comeu do fruto, ela disse a ele: olha, não morri. E é claro que abriu a perspectiva, né, do bem e do mal. Então, ele entendeu aquilo. Ele falou: peraí, ela comeu, agora ela está sabendo o bem e o mal, né? E isso trouxe essa curiosidade, então, a Adão. Então, nós vamos ver no decorrer do estudo aqui, ó, que muitas vezes nós podemos pecar conscientemente. Isso é muito ruim para nós, viu? Ao acreditar na falsa elevação que obteria, né? Sereis como Deus, certamente sentiu alguma emoção. O próximo passo foi a manifestação do desejo, que gerou a ação. Então tomou do fruto e comeu. Então foi assim que ela foi enganada. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, vendo nesse seu desejo, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Sereis semelhantes a Deus, conhecendo bem e o mal. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. No item 3 aqui, ó: fraqueza de vontade. Adão pecou sem ser enganado. Isso significa que, sem seu entendimento da proibição e consequências relativas ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não foi alterado. O problema de Adão se deu na esfera da vontade. Olha só, em vez de permanecer firme em seu propósito de obedecer a Deus, decidiu pecar aderindo à vontade de Eva, que lhe deu o fruto. Então, nós precisamos vigiar muito contra isso, que a Bíblia diz assim, ó: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, através de um homem, todos pecaram. E às vezes nós colocamos tanta culpa em Adão, né? O Adão fez isso, através do Adão entrou o pecado. Sim, entrou, mas a Bíblia diz que o último Adão, que é o Senhor Jesus Cristo, ele veio e o seu sacrifício foi perfeito. Ou seja, ao invés de nós ficarmos seguindo a vontade do primeiro Adão, com suas vontades carnais, nós precisamos colocar nossa vontade em direção ao último Adão, que é o Senhor Jesus Cristo. Quantas decisões erradas tomamos plenamente conscientes de suas consequências, da vontade, né, de uma restrição alimentar a condutas mais graves. Então, às vezes nós sabemos: não devo comer muito açúcar, tá ali. Então, desde um pequeno de um pequeno vacilo até vacilo grande, que nós sabemos que causará um prejuízo espiritual para nós muito grande. Então, muitas vezes o desejo fala mais alto que a razão. A busca do prazer pelo prazer é uma característica da cultura hedonista. Prazer pelo prazer, né? Vício, compulsões arrastam multidões, mesmo que elas conheçam seus destrutivos efeitos. Assim, só Jesus pode libertar o homem, o ser humano, das prisões espirituais. Então, nós precisamos, né? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então nós temos que estar atento e temos que vigiar quanto aos nossos desejos, quanto às nossas vontades, e levar os nossos pensamentos cativos a Deus, para que nós possamos vencer, né? Vencer os maus pensamentos e os maus desejos. Parte 2 aqui, ó: desejos, da escravidão à redenção. No item 1, a experiência do deserto. O povo de Israel tornou-se escravo de seus desejos durante a peregrinação pelo deserto. Diz assim, ó: deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhe o desejo, mas fez definhar a alma. Ou seja, o salmista está dizendo: eles foram levados pelo seu desejo, eles foram levados pela sua concupiscência. Então, aquilo que eles desejaram, então o Senhor ali no deserto fez com que eles caminhassem, que eles refletissem, e eles ficaram à mercê do seu desejo. E isso definiu a sua alma. Apesar das grandes
maravilhas operadas por Deus, os hebreus, tomados de ingratidão, lembravam-se das comidas do Egito e se deixaram dominar pelos seus desejos. Então, eles se deixaram dominar pelos seus desejos. Diz assim, ó, lembramos-nos dos peixes que no Egito comia de graça, e dos pepinos e dos melões e dos porros e das cebolas e dos alhos, quer dizer, lembrando daquilo que comiam lá, mas eles escravam lá, levavam chicotada lá, lembrar dessa parte boa, né? Mas era a parte boa que a porcentagem dessa parte boa não dá a eles, né, o direito de pensar em voltar ao Egito, porque a parte ruim, o clamor que eles estavam ali, porque eles eram escravos. Então olha a mentalidade de escravo, a Bíblia toma a mentalidade de escravo, não a mentalidade de uma pessoa livre em Cristo, porque nós lembra da história do escravo da orelha furada, ou seja, em Israel, quando a pessoa estava escravizada alguns anos, ele deveria ser solto, e quando dava para ele a carta de alforria, a soltura dele, ele dizia, não quero ir embora, que meu patrão é muito bom. Então ia na praça pública e ele dizia aqui, ele furava sua orelha, ou seja, ele é o escravo da orelha furada que não queria ir embora. Em Cristo nós somos o escravo da orelha furada, não queremos ir embora porque Cristo é liberdade, Cristo é poder, mas a escravidão de Satanás, a escravidão do mundo nos atormenta. E eles lembravam do Egito, diz assim, ó, mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Estavam reclamando do maná, estavam reclamando da chuva, estavam reclamando de coisas que nós pedimos antes para Deus, e a bênção está na nossa mão. Estava desempregado, veio um emprego, oh Deus, muito obrigado, vai lá na igreja, dá o testemunho, daqui a pouco está reclamando do serviço. Deus tem a piedade de um povo tão ingrato como somos nós. Apesar das grandes maravilhas operadas por Deus, né, o povo ficava nessa ingratidão, pensavam, sentiam e desejavam que lhes era servido na casa da escravidão, de onde haviam sido libertos com a mão forte. Oculto dos desejos lhes trouxe terríveis consequências, perecimento e morte, ou seja, culto dos desejos, ficava só pensando nas coisas que eram que satisfaziam a sua carne. Olha só, neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste, ou seja, os murmuradores eles não poderiam entrar na terra prometida, porque eles não tinham capacidade para isso, eles tiveram que ficar pelo deserto, como nos adverte Paulo. Tudo isso foi escrito para aviso nosso, não nos deixemos levar pelos nossos desejos. Então, não nos deixemos levar pelos nossos desejos. No item 2, os desejos na era cristã, o drama dos desejos continua na era cristã com uma diferença fundamental. Cristo venceu o pecado e nos dá poder, e Ele também nos dá poder também para vencê-lo. Contudo, enquanto estivermos neste corpo mortal, enfrentaremos um conflito espiritual constante. Todo cristão precisa decidir diariamente entre sua vontade carnal e a vontade do Espírito. Então diz assim, ó, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então Gálatas 5,17 está dizendo, há uma briga dentro de nós. A carne, Sarques, natureza pecaminosa, tem seus próprios desejos que são contrários ao Espírito. Vê-se então em nosso interior uma luta travada. Cabe a nós decidir entre quem nós vamos satisfazer, a nossa carne ou o Espírito. Como nós vamos satisfazer, a quem nós vamos alimentar. Então nós temos que atentar à voz do Espírito Santo para que nós possamos ter a direção do Espírito Santo. Está dizendo assim, ó, esta persuasão não vem daqueles que vos chamou. Então nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, por Deus. Item 3 aqui, ó, a decisão do homem redimido, a obra da salvação realizada por Cristo, nos liberta do poder do pecado, diante dos desejos da carne e da vontade do Espírito. O homem redimido inclina-se para as coisas do Espírito. Nós precisamos inclinar para as coisas do Espírito. Isso é resultado de uma nova natureza, nascer de novo. Significa que não podemos nos conformar com os desejos do velho homem, mas pelo poder do Espírito, nos dedicar ao processo de mortificação da nossa carne, a velha natureza. Lembra que foi dito, né, pelo Martinho Lutero, né, dada a ele essa frase dizendo o seguinte: achei que o velho homem morreria no batismo, mas ele faz, né, ele faz um jogo de palavras dizendo assim, mas não é que o velho homem sabia nadar, ou seja, batizou nas águas, mas mesmo assim o velho homem quer se levantar, ele não morre nas águas do batismo, ele tem que ser mortificado diariamente. Nossos desejos pecaminosos não deixam de existir, mas em Cristo triunfamos sobre eles, vivendo andando
andando e frutificando no Espírito, vivendo e andando, frutificando no Espírito. É isso que nós precisamos buscar. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Ou seja, sempre é Deus que vai nos conduzir, sempre é Deus que vai nos orientar, sempre é Deus que vai nos manter de pé, né? Aqui na lição, de vez em quando, aparecem alguns versículos que você clica nele, mas ele não dá o versículo correto. Então, fique atento aí sempre, que você sempre leia o versículo correto, para você ser abençoado, viu? Então está aqui, ó, mas o fruto do Espírito aí vem uma listagem, né? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões, concupiscência, vontades. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É o conselho da palavra, é o conselho do Espírito Santo sobre a nossa vida, amém? Parte 3, o ensino sobre os desejos em Tiago, no item 1, atração e engano. Então Tiago capítulo 1, versículo 14, 15, nos traz aqui um grande ensinamento, né? Diz assim, ó, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, nós só somos tentados por aquilo que nós desejamos. Então Satanás não vai colocar um prato na sua frente daquilo que você não gosta. Se você comenta, tal coisa, eu jamais vou cair em tal coisa eu não gosto, tal coisa não me traz atração nenhuma, aquilo não virá aquilo que você fala assim, olha, tal coisa é difícil para mim para resistir, tal coisa eu não suporto. Se alguém me afrontar e falar tal coisa eu não suporto, só vem aquilo que você não suporta, porque é a tentação. Depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então você viu que tem as etapas, né? Trata dos desejos carnais e suas consequências, empregando o conhecido termo concupiscência, epitomia, com o sentido de maus desejos. O apóstolo refere-se ao processo da tentação e pecado, mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pela sua própria vontade. A faculdade da vontade é retratada neste texto como um elemento de comunicação interna que tem a capacidade de atrair, e enganar. Assim sendo, o mau desejo é capaz de afetar a própria razão, levando-a a acreditar que o pecado não produz consequências ruins, mas boas. Olha só, né? Nós mesmos vamos nos convencer de que aquilo não vai trazer prejuízo. Por quê? Porque então, é o desejo, queríamos pecar, então acredito que não vai trazer prejuízo. Nesse processo, a mente é entorpecida depois do desejo ter sido aguçado. Então, é como se nós colocássemos um entorpecente sobre a nossa mente, trazendo para nós até uma desculpa, né? Mas o fulano faz, o ciclano faz, eu também vou fazer. Começa dessa maneira, né? No item 2, abortando o processo. Na lição 7, estudamos sobre a importância de interromper maus pensamentos para evitar a prática de pecados. Pelo texto de Tiago, observamos que é preciso também abortar os maus desejos. Aliás, eles são ainda mais perigosos, pois podem influenciar diretamente nas nossas decisões. Quando encontra-se objeto ou alvo, o desejo se torna intenso. Se não for rejeitado, se não for recusado, se não for combatido, não descansa até convencer, derrubando as barreiras da consciência. Então, olha o cuidado que precisamos ter. Então, você vê que você tem propensão naquilo, aquilo chega, está no seu trabalho, está no seu dia a dia, de alguma forma chegou até você na escola, olha o perigo. Depois a vinda com consciência, concebido, dá à luz o pecado, gera o pecado, e o pecado sendo consumado. Gerou o pecado em nossa mente, criamos a maneira de fazê-lo, vamos lá e colocamos ele em prática. Aí o pecado, a consumação do pecado gera a morte. Que morte? Morte espiritual. Que o Senhor nos livre de toda a tentação. Diz assim, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E sempre esse trechinho da oração do Pai Nosso é deixada de ser relatada, né? Sempre que as pessoas falam em público, esse trechinho final esquecem, né? Então vamos lá, não nos esqueçamos, contudo, de fazer a nossa parte, viver em constante vigilância e oração. Então o próprio Jesus Cristo falou, vigiai e orai. Ele falou, vigiai primeiro e orai, para que não entreis em tentação. Por quê? Porque na verdade o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca, o nosso espírito está pronto, nosso espírito vai vencer, vai fazer, vai acontecer, é o espírito
tá sempre pronto, mas a carne é fraca, a carne vai lá e combate contra o espírito ainda, né? E derruba a esperança do espírito muitas das vezes. Conclusão, apesar de nossa tendência pecaminosa, não podemos encarar os desejos apenas de forma negativa. A vontade humana é uma faculdade essencial para a nossa existência. Então, o que nós devemos fazer? Porque a vontade, quando ela é guiada por Deus, ela também ela agora então ela é um fruto de bênção. É isso que nós precisamos, que ó, quando guiada por Deus, é uma grande bênção, responsável por mover, por mover para pequenas e grandes reações. É responsável que por nos mover em pequenas e grandes ações. Então, como é bom amanhecer motivado todos os dias. Então, nós precisamos que ter uma vontade positiva sobre a nossa vida, vontade de colocar ou de fazer coisas boas, colocar em prática coisas boas sobre a nossa vida, amém? Diz assim, ó, em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo, ou seja, faça planos, tenha vontade boas na sua vida e diga sempre, se o Senhor quiser e se eu viver, farei isso e farei aquilo, amém, e seremos abençoados, glória a Deus. Vamos para nossas perguntas. Qual o conceito de vontade? Então, é a capacidade humana de desejar, querer, almejar, escolher e agir. Pode ser entendido também como motivação. Pergunta 2. Como se dá um fenômeno completo envolvendo a vontade e a ação? Em um caso assim, ocorre um fenômeno completo, ou seja, pensamento, sentimento, desejo e ação. Então, pensou, teve o sentimento que aquilo será bom, teve o desejo, né? Planejou tudo na sua mente, sentiu aquele desejo antes de cometer o ato, o crime, o pecado, vai lá e põe em ação. Aí vem a morte espiritual. Pergunta 3. Como se dá o conflito entre vontade e razão? Então, é uma restrição, por exemplo, às vezes a vontade começa ali com restrição alimentar, é uma conduta pequena até condutas mais graves. Muitas vezes, desejo fala mais alto que a razão. Então, isso nós temos que tomar cuidado quando o desejo fala mais alto do que a razão. E se pecarmos, temos um advogado, ou seja, se arrependa, continue firme e prossiga no Senhor Jesus Cristo. Como deve agir o homem redimido diante do desejo da carne? Diante do desejo da carne, e da vontade do Espírito, né, que é uma briga, uma luta constante entre nós, o homem redimido inclina-se para as coisas que são do Espírito. Pergunta 5. Como os desejos atuam para enganar? Então, assim sendo, o mau desejo é capaz de afetar a própria razão, levando-a a acreditar que o pecado não produz consequências ruins, mais boas. Ou seja, nós vamos nos enganando a nós mesmos e nós vamos colocando desculpa, né? Eu tô pensando em fazer isso, meu fulano já fez, o ciclano já fez, eu escutei na internet que o pastor fulano fez tal coisa, a igreja depois lá aceitou, e ele está vivendo aquele pecado que vai para o inferno, meu querido. Você e eu não. Nós queremos viver uma vida de arrependimento e morarmos eternamente com Cristo. Amém? Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.